A maior transformação da minha vida não veio de um acontecimento extraordinário, mas sim de pequenas decisões que eu fui repetindo diariamente e em silêncio. Às vezes a gente fica esperando um grande acontecimento, uma grande virada de chave, quando na verdade a gente está subestimando o poder dos pequenos passos, o poder desses pequenos hábitos diários. E você vai ver que o que eu vou compartilhar aqui hoje, cada um desses hábitos, não são incríveis, nada de outro mundo quando você analisa eles separadamente. Mas quando você aplica esses hábitos que na verdade são silenciosos, simples, fáceis de você realmente aplicar na sua rotina, são hábitos que reprogramaram a minha mente, a minha saúde física, a minha produtividade e que vem me ajudando a evoluir. Criaram para mim esse sistema de evolução silenciosa. Fica nesse vídeo porque eu tenho certeza que ele vai te ajudar. E se você está chegando aqui agora, deixa eu me apresentar. Meu nome é Karine Correia e aqui nesse canal eu compartilho sobre rotina, desenvolvimento pessoal, profissional, tudo que vem fazendo sentido, que tem me ajudado a me desenvolver muito como pessoa e profissional nos últimos anos e que eu acho que pode fazer sentido aí para você também. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal, porque aqui entram vídeos novos toda semana e eu tenho certeza que vai te ajudar por aí. E hoje eu vou compartilhar com você esses 21 hábitos que silenciosamente mudam a minha vida. Já entrando aqui no primeiro hábito, que é acordar um pouco mais cedo do que o habitual, do que você está acostumado. Esse um pouco mais cedo pode ser ali pelo menos 30 minutos antes do que você está acostumado. É para te dar aquela sensação de que você está no comando, para que você consiga fazer algumas atividades antes que seja ali engolida pelo dia, pelas suas tarefas, pelas suas demandas. Não precisa entrar nessa de acordar às 5 da manhã, 4 da manhã, se isso não faz sentido para você ou se isso é muito difícil para você. Apenas acorde um pouco mais cedo do que o habitual, para que você sinta que você está ali nas rédeas do seu dia, para que você sinta que você tem um controle do seu dia e não que você já está acordando correndo atrás do prejuízo. Segundo hábito, leia. Leia. Inclua livros, leitura na sua rotina. Nem que sejam 5, 10 páginas por dia. A leitura é uma forma de você absorver conhecimento, pensar em outras possibilidades, visualizar ali outros cenários possíveis, outros pontos de vista. Ler vai te engrandecer muito como pessoa, como profissional. Então, leia. Não muito, não 20, 30 livros, apenas 5, 10 páginas por dia. Terceiro hábito, treine a sua mente. Eu medito todos os dias, e não precisa ser uma super meditação, não precisa ser nada grandioso. Apenas 5, 10 minutos, 6, 8 minutos ali no seu dia já vai te dar uma mudança imensa na forma como você vai para o seu dia. A meditação é a forma de organizar os seus pensamentos, de você silenciar um pouquinho ali as distrações externas e, de fato, se ouvir, se escutar. É um momento muito bom de conexão para que você tenha uma mente mais focada, uma mente mais poderosa, uma mente mais forte. Então, da mesma forma que você vai para academia para treinar os seus músculos, treine a sua mente. Hoje a gente já tem mais consciência disso, que é a mentalidade que faz você realizar, que faz você alcançar. Primeiro você precisa ter uma mente forte e aí você conquista as coisas. Então, treine a sua mente. Quarto hábito, organize a sua agenda. O que não é prioridade e não está na sua agenda, simplesmente não vai acontecer. Então, se você quer que as coisas aconteçam, alcançar objetivos diferentes, se você quer caminhar e se desenvolver, você precisa organizar a sua agenda com os seus principais compromissos, com as coisas mais importantes. Se não está na sua agenda, não é prioridade e não vai acontecer. E tem coisa que se você não se organiza para viver, não vai acontecer. Então, organiza uma agenda, organiza o seu dia, a sua semana, se organiza. Organiza a sua vida. E aí a gente já entra no quinto hábito. Aprenda a dizer não. Todo não que você diz é um sim que você diz para você mesmo, para suas prioridades, para o que é importante para você. Aprenda a dizer não para as muitas possibilidades que vão surgir, porque quando você tem uma clareza de onde você quer chegar, essas muitas possibilidades vão continuar surgindo, essas ofertas, essas possibilidades de outros caminhos a seguir vão continuar surgindo, mas você precisa aprender a dizer não para os lugares que você não cabe mais, para as companhias que você acredita que não estão engrandecendo ali no que você quer construir. Aprenda a dizer não. Sexto hábito, desligue as notificações do seu celular.
Isso foi um hábito que eu incluí na minha vida, que silenciosamente transforma muito o meu foco, a minha produtividade, a minha capacidade de me manter trabalhando e produzindo de forma constante, de forma de um tempo maior. Desliga as notificações do seu celular, porque senão é o tempo todo aquilo apitando e te dando insights ali. E quando você vê, você já passou horas ali no seu celular olhando uma coisa só porque uma única notificação te fez pegar o celular. Eu desliguei as notificações do meu celular depois que eu vi uma série que falava muito sobre isso e do poder que os aplicativos têm na nossa vida, de como eles interferem, de como que eles impactam. E eu simplesmente desliguei o meu celular, todas as notificações, e isso me trouxe uma paz, porque eu só realmente vejo que tem algo novo quando eu abro o meu WhatsApp, o meu Instagram, não fica nada pipocando, pitando ali para mim. Então, desligue as notificações do seu celular. Ou, pelo menos, as notificações que você consegue. Às vezes tem algum objetivo ali, uma prioridade importante que você precisa manter, mantenha, mas desligue todas as notificações que você puder. Isso vai te ajudar muito. Sétimo hábito, agradecer. Exercitar esse sentimento de gratidão no seu coração. Eu sempre falo que quanto mais a gente agradece, mais coisa boa acontece. E não é porque as coisas simplesmente caem no seu colo, mas é porque você exercita a sua mente a olhar os aspectos positivos que você já tem. E aí, quando você se concentra no que você tem, você consegue ir lá e correr atrás do que lhe falta, do que você deseja. Você tem essa sensação de bem-estar e de felicidade para fazer o que precisa ser feito para chegar até lá. Quando você só se concentra ali no que falta, você perde o que você tem, porque você não valoriza o que você tem aqui no hoje, e aí você não tem a motivação necessária, a animação para correr atrás do que você tem. Então, exercita essa gratidão. Agradeça todos os dias. Reze, agradeça, vai do seu jeitinho, mas agradeça pelo que você já tem. Você sempre tem coisas pelo que agradecer. Exercite incluir isso na sua rotina para que você veja o quanto isso é transformador. E o oitavo hábito é uma coisa que eu sempre fui reconhecida por ser uma pessoa sorridente. Eu sempre fui uma pessoa sorriso, que gosta, que está sempre rindo, está sempre ali de bem com a vida. E eu percebi que isso é um hábito que é treinável. Então, esse oitavo hábito é que você sorria mais. Sorria, sorria para você, sorria para as pessoas que cruzam por você pela rua. Exercite sorrir mais. Quando você mimetiza as condições físicas atreladas a uma emoção, você automaticamente sente mais essa emoção. O que que isso significa? Que quando você sorrir mais, você está mandando um comando, um sinal para o seu cérebro de que você é feliz. Então, se você quer ser mais feliz, sorria mais. Uma coisa vai puxar a outra. E isso é um hábito muito poderoso. Sorria mais. Relaxa a sua face, sorria, sorria para as pessoas na rua, sorria para as pessoas da sua academia. Exercite sorrir mais, que isso vai te ajudar muito, muito, muito. Nono hábito que eu implementei na minha vida que fez total diferença. Eu criei as sessões de foco e implementei isso todas as vezes que eu sento para trabalhar. As sessões de foco são blocos de tempo que eu destino para trabalhar de forma focada, sem distrações. Então, sempre nas minhas sessões de foco, eu tô com minha água por perto, inclusive tá super cheia, meu café ou meu chá por perto, e o celular longe, sem tocar, sem notificações, como eu já falei no hábito anterior, e sem me atrapalhar. É aquele momento que eu tô ali realmente trabalhando focada. Porque muitas vezes a gente se engana com a quantidade de tempo que a gente despende ali fazendo as atividades. A gente acha que a gente super ficou fazendo muito ali, quando na verdade a gente ficou grande parte mexendo no celular, se distraindo. Então a sessão de foco realmente mudou muito a minha produtividade, a forma como eu trabalho e a forma como eu vivo os meus dias. Décimo hábito. Eu comecei a cuidar muito, muito, muito dos meus pensamentos e das palavras que eu falo. Eu aboli brutalmente, tirei da minha vida a possibilidade de eu falar mal de mim mesmo. Então, sabe aquelas coisinhas que a gente fica pensando ou falando, nossa, que feia, nossa, que idiota, nossa, que burra? Não. Eu tirei isso completamente da minha vida. Eu não posso reforçar essas palavras que não são verdades sobre mim. Então, eu comecei a cuidar muito do que eu penso e do que eu falo. E isso fez eu me sentir muito mais autoconfiante. Eu cultivar dentro de mim uma autoestima muito melhor, um amor próprio muito melhor porque eu não aceito que ninguém fale assim de mim, porque eu mesmo não falo assim sobre mim. E isso foi algo realmente
transformador. Mudou muito a forma como eu me vejo e como eu encaro as situações que eu preciso enfrentar. O hábito número 11 é evitar telas antes de dormir. Eu sempre aconselho isso. 30 minutinhos antes de ir para a cama, não deita na sua cama mexendo no seu celular. Vai ler um livro, tem um livro ali de cabeceira. Esqueça as telas antes de dormir. Isso vai te dar uma qualidade de sono muito melhor, uma noite de sono muito melhor. E isso vai fazer o seu dia seguinte ser muito melhor, mais produtivo, mais leve. Você vai estar com as energias ali realmente renovadas para seguir para o seu dia. Hábito número 12. Isso é algo que eu faço assim muito, muito, muito na minha rotina de trabalho. Eu sempre tenho pequenas pausas para me alongar. Alongue-se, alongue o seu corpo. No nosso corpo, a gente acumula muita tensão, estresse, ansiedade, emoções de uma forma geral, na nossa rigidez, na nossa falta de flexibilidade. A gente fica rígido, a gente fica travado, a gente fica tensionado, com contração nos ombros, no pescoço, a gente fica com a testa franzida, então a gente vai acumulando essas emoções. Quando a gente alonga o nosso corpo, a gente está soltando tudo isso. É como se a gente estivesse resetando ali o nosso corpo, equilibrando mesmo as nossas emoções. Então, alongue o seu corpo. Faça movimentos, pratique aí sua yoga. Eu sou simplesmente apaixonada e sou suspeita de falar sobre isso, mas é algo que realmente faz muito sentido. Alongue-se. Então, faça pequenas pausas entre as suas sessões de foco para se alongar. Inclua uma prática aí curtinha de yoga para alongamento, para flexibilidade na sua rotina, porque você vai ver o quanto isso vai mudar ali o seu equilíbrio emocional, como vai mudar a sua forma de encarar o dia, a sua leveza mesmo nos dias seguintes. Hábito número 13. Faça as suas refeições com consciência, com atenção plena. Nada de fazer as refeições, então você vai almoçar ali olhando coisa no celular, mexendo no celular. Converse com as pessoas que estão com você, traga atenção para como você está se alimentando, para o tempo ali, para o que você está digerindo. Traga atenção para os momentos da sua refeição. Hábito de número 14. Comece o seu dia bebendo água. Isso é muito importante. Eu faço todos os dias. Eu acordo sem mexer ali no celular naqueles primeiros momentos e bebo um copo d'água. Às vezes faço um shot ali matinal, mas eu bebo água. E, claro, continue bebendo água durante o dia. Tenha uma garrafinha de água aí sempre perto de você e beba água. Hidrate-se. Você precisa ali estar hidratada para que você trabalhe bem, para que você viva bem, para que você tenha saúde, tenha bem-estar. Então, comece o dia com água e beba água durante o dia. Hábito de número 15. Desapegue com frequência. E aqui eu tô falando especificamente de coisas materiais. Limpe os seus ambientes, limpe as suas gavetas e pratique esse desapego com uma certa frequência. Porque isso é muito bom. Essa coisa de acumular, você acumula energia, você acumula coisas, e isso está tudo muito conectado com a forma como você vive e até mesmo com as emoções que você acumula. Então, desapegue. Exercite esse desapegar com mais frequência. Você vai ver que quanto mais você faz, mais você vai fazer. Então, é algo realmente muito bom. Hábito de número 16. Então, a gente já está chegando aqui no 16º hábito e eu vou compartilhar 21 hábitos. Fica comigo até o final, porque eu garanto que vai valer a pena. E esse hábito de número 16 é justamente você anotar, listar as suas tarefas e dar os seus checks diários. É muito importante, é um excelente sinal mental para você mesmo de que você está fazendo. Sabe aquela sensação de que você termina o dia com a sensação de que você não fez nada? Você trazer essa lista de tarefas, dizendo tudo o que você precisa fazer e dar os checks no que você realmente fez, te tira dessa sensação de que você não fez nada. Porque às vezes você não se percebe avançando quando na verdade você fez sim muito. Então, liste as suas tarefas, dê cheques diários, risque, anote, porque isso é muito importante. Hábito de número 17. Tenha uma alimentação, na maior parte do tempo, saudável. É muito normal e é comum, é humano a gente ter momentos off, fazer exceções, mas na maior parte do tempo, a base da sua alimentação tem que ser uma alimentação saudável. Você precisa cuidar disso, porque é o combustível do seu corpo e da sua mente. E para que o corpo e mente realmente funcione bem, você precisa dar o combustível certo para ele funcionar bem, adequadamente, para que você realmente tenha saúde, realmente tenha
bem-estar, para que você consiga alcançar aí os seus objetivos, a base tem que estar muito bem feita. Hábito de número 18. E esse é um que, quando eu percebi o quanto que aquilo me fazia bem, eu cuidei para que isso sempre esteja nos meus dias, que é estar em contato com a natureza, de alguma forma, mesmo que mínima. Então, talvez colocar os pés na grama, sentir o sol pela manhã, passear, ir num parque que tenha na sua cidade ou perto da sua casa, ir no mar, mergulhar, isso são coisas que eu faço assim no meu dia a dia, na minha rotina, e eu percebo que potencializam muito a minha vida, trazem muita alegria, trazem muita vontade mesmo de viver, me fazem eu me sentir viva, sabe? E eu acho que isso é um hábito muito poderoso. Então, inclua esse contato com a natureza, esse estar perto de alguma forma ali da natureza no seu dia a dia. Número 19. Filtrar. Aprenda a filtrar. Filtre pessoas. Eu simplesmente não acompanho pessoas que me geram sentimentos ruins, pensamentos ruins. Se isso acontece com algumas pessoas que você acompanha, ou até mesmo pessoas que você acompanha e aquilo te gera um gatilho, e aí você vai falar dessa pessoa com alguém, e aí aquela pessoa te faz se sentir pior, te faz se sentir raiva, por exemplo, você tem vontade de fofocar sobre isso, tire essa pessoa. Pare de seguir, para de acompanhar essas coisas de fofoca, esquece isso. Isso só drena a sua energia, só faz você pensar em coisas que não vão te agregar e só faz você se distrair aí do que é importante. Então, filtre as pessoas que você acompanha. Eu faço muito isso, faço isso de forma recorrente e eu aconselho muito que você faça uma primeira limpa, mas que depois mantenha atualizando. Porque às vezes uma pessoa que fez muito sentido, às vezes ela tá tomando um direcionamento ali que já não faz mais sentido. E aí você fica assistindo, fica acompanhando, aquilo te gera sentimentos ruins e você continua. Então, filtre, aprenda a filtrar. E aí não só as pessoas que você acompanha aí nas redes sociais, mas também as pessoas na sua vida. Hábito de número 20. Tenha uma rotina matinal, mesmo que muito pequena, que vai te ajudar a ditar o ritmo do seu dia. A forma como você inicia os seus dias vai dizer muito sobre a forma como você vai levar todo o seu dia, os seus dias, a sua semana. Então, faça ali um combo de ações que vão ser a sua âncora, que vão ditar ali como vai ser o seu dia. Isso é muito importante, isso faz muito sentido aqui para mim no meu dia a dia. Sempre que eu faço a minha rotina matinal ali bonitinha, os meus dias fluem muito melhor. E a gente vai para o 21º e último hábito que eu queria compartilhar aqui com você hoje, que é justamente aprenda algo novo. Tenha um hobby e principalmente que não tenha necessariamente nada a ver com o seu lado profissional. Aprende algo novo, faz, testa, experimenta. Tenha atividades na sua rotina que simplesmente te reconectem com você, com a sua eu criança, com algo que você sempre gostou de fazer, mas ficou adormecido. Tente coisas novas, experimente, permita-se ser muito ruim em algo novo, porque isso vai te engrandecer muito e vai tornar todo o seu processo, toda a sua caminhada muito mais feliz, muito mais leve. Esses foram 21 hábitos que realmente e silenciosamente vem mudando a minha vida. Tudo isso são coisas reais, que de fato eu faço, eu aplico. Eu tentei trazer aqui coisas que não são necessariamente óbvias, mas que talvez você já tenha ouvido falar, mas são coisas que realmente fazem sentido para mim e que me ajudam a ser melhor, a realmente viver melhor no meu dia a dia. E eu espero muito que tudo que eu compartilhei aqui, em algum nível, colabore com a sua vida, com o seu bem-estar, com o que você está construindo do lado daí. Se você chegou até aqui e me acompanhou nesses 21 hábitos, a gente vai combinar aqui uma palavra-chave para eu saber quem chegou, para eu saber quem veio comigo até o 21º hábito. A palavra-chave vai ser degrau, porque cada um desses hábitos é como se fosse um degrauzinho que a gente vai escalando, subindo, construindo aqui na nossa rotina, na nossa vida. Me conta, inclusive, se algum desses hábitos você já faz, se algum desses hábitos que eu falei aqui foi um mega insight para você e que você vai começar a aplicar, vai começar a incluir na sua rotina daqui para frente. E se teve algum que eu não falei, mas que você acha que é super importante e que também silenciosamente
está mudando a sua vida aí também. Então deixe o seu comentário me contando o seu principal insight e não esquece, se você chegou até aqui, comenta degrau para eu saber quem tá comigo aí até o final. Eu te espero no próximo vídeo. Beijo, tchau!